E aí aqui assim, ó, então agora a gente quer saber se essa diferença aqui entre o salário de homens e mulheres, ela é estatisticamente significativa. É esse o nosso objetivo agora, tá? Identificar essa diferença. E aí nós fomos lá pro point, tem até uma figura, né? O exemplo 9, se eu não me engano. Da figura. Tá aqui. Nessa que nós estávamos trabalhando. Ok, então nós vamos querer saber se essa média aqui, a diferença entre essa média salarial de homens e de mulheres, ela difere significativamente, né? Então, se essa diferença é significativa. Então, nós vamos verificar se através dessa fórmula aqui da estatística Z, se é ou não de fato. E aí nós criamos alguma hipótese, né? De que essa média salarial de homens é igual à média salarial de mulheres. E aí nós quisemos, né, que essa diferença, se ela não é significativa, então a diferença entre essas médias é igual ao valor D, e esse valor D é igual a zero. Se ela não é uma diferença significativa. E fazendo essa diferença, 1.130 a média salarial de homens contra 632 das mulheres, nós chegamos a esse valor da estatística Z, 54,72, ok? Nós estamos considerando o nível de significância de 5%. Então essa análise aqui, ela graficamente representa essa situação. Então eu tenho aqui uma distribuição. Aonde nós temos aí, né? Mais ou menos essa distribuição. E aí a gente tem aqui uma média. E nós queremos verificar se essa diferença média ela é igual a zero. É isso que nós queremos testar. Se essa diferença, né, esse D, se esse D aí, ele é igual a zero. É isso que nós queremos testar. Ok? Então, na verdade, toma aquela ideia. Nós vamos reprovar se essa estatística ela for um valor que caia dentro da área de rejeição. E a área de rejeição são essas partes inferiores da cauda da distribuição normal. Ok? Então, vamos fechar aqui. Vamos fechar também aqui só para a gente ter uma ideia. E ao preencher esse valor aqui, né? Agora Então, só lembrando um pouco da aula passada, se o nível de significância é de 5%, quanto é que fica para cada lado da cauda da distribuição? Quem pode me responder?
Qual é a pergunta, professor? Se o nível de significância que eu quero testar, se essa diferença é significativa, se o nível de significância que a gente pré-estabeleceu de 5%, quanto é que fica para cada lado da cauda? Perfeito, 2,5 para cada. Então vamos lá, nível de significância é igual a 5%, né? Isso aí é igual a 0,05, né? A gente sempre converte para esse valor 0,05 porque é o valor que as tabelas utilizam, né? As tabelas que estão disponíveis na internet. Então por isso que a gente vai trabalhar com esse valor aí. Então vai ficar 0,025 para cada, né? Perfeito. Então esse é o valor que nós vamos ter do nível de significância. 0,025 para cá e 0,025 para cá. Ok? Agora, então esse Z que nós calculamos lá, lembra que a gente fez o cálculo da média e a gente tinha um valor limite que diria, e aí nós falaríamos que essa média amostral comprova que a média populacional ela é diferente daquele valor que nós estamos testando, se ele for um valor que muito grande. A ponto de nós dissermos, né? A partir daquele ponto de média amostral, nós rejeitaríamos a hipótese de que a média populacional é um determinado valor. Então, nesse caso aqui, esse Z calculado, ele é um valor da distribuição normal padrão, que é justamente ele quem vai nos dizer, né? Ele que é o limite representando a média amostral. Então, nós vamos lá, olha, 54,72. Então, essa diferença média, ela é um valor padronizado 54,72, ok? E aí nós temos algumas tomadas de decisão, ok? Então, vamos lá. Então, nessa área branca aqui, nós chamamos de área de aceitação, né? Região de aceitação de H0. Opa! Tem aluno aí pedido para entrar. Não está aparecendo aqui no meu. Não está aparecendo aqui para mim. Não tá. Qualquer coisa se aparecer aqui, eu abro a porta aí da sala virtual. Então vamos lá. Então aqui nós calculamos, aqui nós definimos que dentro dessa área aqui, nós temos o que é chamado de região de aceitação. De H0. Em toda essa área branca. Então aqui dentro dessa área. Também. Ok? E dentro dessa área amarela aqui, nós temos o que é chamado de região de rejeição. Região de rejeição. E agora é o seguinte, nós vamos verificar, vocês podem pegar em qualquer tabela aí na internet, vocês vão procurar por esse valor aqui, por essa tabela. A gente vai para a internet aqui. Então tabela da distribuição
normal, padrão. Vamos procurar por essa tabela de distribuição. E aí vamos ver se a gente acha aqui uma tabela em PDF. Ótimo. Tá aqui, ó. Então, nessa situação aqui, olha, nós temos 0,05, né? Se a gente fosse colocar o valor de Z, né? Tem um valor de Z aí, ó. Aqui. Agora. Então vamos lá. Aqui nesses valores aqui nós temos, olha, as probabilidades aqui, ó, de Z, temos os valores Z. Percebe-se que esse valor Z ele vai no máximo aqui até 3,9. Então, o que passar desse valor de Z 3,9 é uma probabilidade muito pequena que fica ali para fora, né? Praticamente já tem 1%. Como é que a gente pode representar isso aqui nessa tabela? Então, porque a gente não tem o valor 0,025. Deixa eu ver se eu acho uma outra tabela aqui. Rapidinho. Ok. Essa daqui, por exemplo. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar primeiramente essa tabela. Como é que a gente verifica o valor de Z? Olha, esse Z ele vai variar de 0 até 4 aqui, certo? Então nessa deixa eu fazer uma outra figura aqui para a gente entender. Uma outra figura aqui. Vamos dizer que é mais ou menos simétrico aí, tá? Então, o que esse valor da tabela Z, né? Ela faz? Então ela tem um valor Z que ele se inicia aqui na média, 0, na normal padrão. Então esse valor bem aqui no centro é Z igual a 0. Ok? E esse valor aqui máximo, 4, é como se ele tivesse colocado bem aqui, ó. Lá no topo, ao lado direito. Deixa eu aumentar aqui essa. Z igual a 4. Z igual a 4. Então o que acontece? Quando chega em Z igual a 4, percebe-se aqui, ó, que aqui ele já tem 50%. Então na distribuição normal padrão, a gente considera que, olha, para esse lado aqui da cauda, nós temos 50% à esquerda e 50% à direita. E como ela é uma distribuição normal padrão, ela é simétrica. Ela está igualmente distribuída, tanto à esquerda como à direita. Aqui a nossa figura está um pouco assimétrica, mas porque a gente fez na mão. Mas a gente deve imaginar aí que ela é igualmente distribuída, tanto à esquerda como à direita. Então, quando nós chegamos... Opa! Lá naquele gráfico é 50, né? 4 igual a 50, né? Não, aqui no caso, esse valor de Z, ele varia de 0. Tem aqui, ó, nesse topo aqui, inicial 0. E quando ele vai chegando bem aqui, ó, em 4, ele preencheu 50%. Tanto que todos os valores aqui estão 0,5, ó. 0,5 em probabilidade é 50%. Então isso significa, ó, exatamente todo o preenchimento à direita. Ok? Então esse é o significado aqui, ó, 0,5, né? Mas porque ali, lá em cima, nesse gráfico de cima, tá 0,025.
no caso, a gente está pegando de 5%, né? Esse 5% é a mesma referência do de baixo, desses 50%, é a mesma coisa nos dois casos? Não, porque na verdade cuidado, né? Porque a gente deve ter aí. Porque uma coisa é eu falar. Então deixa eu colocar lá aqui 0,5, né? É igual a 50%. Então cuidado com esses valores aqui, olha. Então 50% eu acumulei todo à direita. Da mesma forma, nós temos aqui também 0,5 do outro lado, à esquerda. Então isso daqui é igual a 50%. Então, na distribuição normal padrão, nós temos 50% do lado esquerdo da cauda e também temos 50% do lado direito. Né? Então vamos supor aqui, ó, até aqui chega a ponta da cauda inferior e aqui a ponta da cauda superior. Mas para cada lado, todo preenchido, a distribuição é 50%, 0,5%. Agora, quando a gente estabelece bem aqui aquele nível de significância na ponta da cauda, bem aqui, ó. Então é como se a gente estivesse dizendo mais ou menos bem aqui nesse ponto que nós temos 5%. Agora, cuidado. Não é 50%. Então, aqui 5%, né? Então a gente teria aqui, ó, 0, Tá, mas vamos lá. Vamos botar fora aqui. 0,05 é igual a 5%, tá? Então cuidado, né? Nível de significância de 5% é 0,05. E toda a probabilidade de um lado da cauda vai de 0 a 4, ele acumula 50%, que aí é 0,5. Deu para entender inicialmente? É porque assim, eu não estava confundindo. É porque lá em cima, aquele ali é o nível de significância, né? Esse de 5%. E esse 50%, o que seria ele? É a mesma coisa? É o nível de significância? Não é o nível de significância. É toda a distribuição de probabilidade. Então, olha só. Quando eu pego esse 50%, eu estou pegando de 0 até esse ponto Z igual a 4, bem aqui, certo? Tudo olhando para a tabela. Olhando para a tabela aqui da normal padrão. Então, do ponto 0 até o ponto Z igual a 4, eu tenho todos os 50% à direita. Certo? E quando eu olho à esquerda, como ela é simétrica, então eu tenho o lado negativo. Então aqui eu tenho um Z que é igual a menos 4. Ah, sim, entendi agora. Entendeu? Negativo, né? Isso. É porque já que seria 50%, estava confundindo, já que seria 50%, eu pensaria que ia ficar 25 para o lado e 25 para o outro. Igual como foi feito ali. Não. Então assim. Agora detalhe. Quando você calcula essas probabilidades, né, em termos da distribuição normal, o que você calcular para a direita, simetricamente você está calculando para a esquerda. Ok? Então é por isso que na verdade quando a gente pega 0,05 aqui que a gente coloca como nível de significância para um teste biocaudal, então a gente está considerando esse valor aqui, só nesse pedacinho bem aqui, ó. Na ponta aqui, né, do gráfico. Esse ponto bem aqui corresponde a a 0,025, que é igual a 2,5%. E aí você vai ter isso também lá do outro lado, né? Zero 0,025, que é igual a 2,5%, ok? Então é isso que a gente está visualizando aqui graficamente. Mas no todo, né, os 50% é como se eu estivesse engolindo, né, esse 0,025 aqui à direita. Então, quando eu tenho aqui a distribuição Z, eu pego do ponto 0 até o ponto Z igual a 4. Então, tenho 50%. Então, na verdade, o que eu tenho nesse trecho bem aqui, ó? Nesse trecho bem aqui, se eu tenho
Se eu tenho 0,025 aqui na ponta aqui da cauda, então quanto é que eu tenho nesse trecho do ponto Z até esse ponto aqui, que é Z antes do Z igual a 4? Quanto é que eu tenho bem aqui? No caso, esse do Z ao 0 é 50%, né? Do 0 ao Z igual a 4 é 50%. E agora, se eu fizer desse ponto Z até esse outro ponto Z aqui, vamos chamar aqui de um Z', né? Um Z'. Fica 57,5. Não pode passar. Pode falar. 20. Então esse ponto 22,5 ou 23,5. Não. Esse ponto bem daqui para cá, ele vai corresponder a 0,475. Tá dando para entender? Mas não foi o que eu falei? 47,5%? Então tá certo. Então 47. Estou levando em questão a porcentagem, o número normal, no caso 25, Tudo bem. Isso, 47% e meio. Ok, que corresponde a 0,475. Certo, muito bem. Então é nesse ponto. Da mesma forma para cá, então eu vou ter um ponto Z'. Eu vou ter um ponto Z'. Z2 linhas, né? Z2 linhas que é menos. Não, aí que é probabilidade, né? Não. Deixa eu só. Peraí, eu tenho um ponto Z' também à esquerda e eu tenho um ponto aqui. Na verdade, não posso dizer que é aqui o 0,45 não, tá? Porque probabilidade é dentro do gráfico. Deixa eu só apagar aqui. Probabilidade é dentro do gráfico, né? Ele é só um ponto Z. Ele é um ponto Z que na verdade ele vai separar. Traz ele mais para cá. Um instantinho aqui. Um ponto Z linha. Ele é só um ponto Z linha, tá? À direita. Esse 0,475 ele tá bem aqui, ó, em termos de probabilidade. Ou seja, ele diminuiu, né? Essa fatia aí do lado direito. Então 0,475 tá aqui, ó. Então ele representa esse corte aqui, né? Na cauda, né? Então também da mesma forma eu vou ter esse 0,475 daqui, ó. Daqui para cá. Desse ponto até esse outro ponto. 0,475. Isso em termos de probabilidade, né? A área do gráfico ela representa a probabilidade. E os valores Z da distribuição normal padrão, eles são valores que ficam na abscissa, no eixo X, né? Então essas probabilidades seriam no eixo Y, que representa toda essa área aqui do gráfico da distribuição normal padrão. E esses valores de Z, eles ficam aqui no eixo X, ou seja, o eixo das abscissas. Então, se eu considerar do ponto Z' à esquerda para zero, então daqui para cá no pedaço do gráfico eu tenho só 0,475, ou seja, que é igual a 47,5%. Da mesma forma que se olhar para o lado direito, já que é uma distribuição normal padrão e ela é simétrica. Então, só tenho 0,5 quando eu considerar o todo, né? Então, vamos lá. Então, na verdade, esses 50% aqui em cima é quando se eu considero até aqui, ó, no ponto Z à esquerda. E eu vou ter esses outros 50% do outro lado, quando eu considerar também, até nesse ponto aqui do Z igual a 4
à direita. Tá dando para entender? Então é como se eu tivesse tirado um pedaço, tanto à direita quanto à esquerda, nesses valores. Eu tirei pedacinho de 2,5%, 0,025 à direita e tirei também 0,025 à esquerda. Até aí tudo bem? Sim, professor. O senhor está gravando a tela? Tô gravando. Só confirmar aqui. Eras não tá gravando? O senhor apertou para gravar, professor. Pois é, eu apertei e não está aparecendo aqui. Não, tá gravando, tá bem aqui, ó. Fique segundo plano. Tá, ok. Então vamos lá. Agora vamos olhar para a tabela. Essa tabela você pega facilmente na internet. Ok, então tá aqui, ó. Essa variação desse Z, ó, de 0 a 4. Então, nesse ponto aqui primeiro, é como se eu tivesse... Aqui é bom que ela já coloca tanto os valores à esquerda como à direita, né? Nesse ponto 0, ele vai fazer até chegar ao ponto menos 4 para cima, e desse ponto 0 para baixo, né? Ele vai pegar os valores positivos. Tudo bem. Então vamos lá. Então subir aqui. Vamos lá. Então tá. Então, se eu tivesse valor aqui, por exemplo, que é muito usado, né? O valor 1,96 de Z é esse valor bem aqui, ó, 1,9, certo? E aí você tem que contar para segunda casa decimal, né? 1,96. Então você vai olhar para cá, deixa eu só de 1,96, aí você tem as casas decimais aqui, ó. 1,90. Né? Então olha só, primeira coluna aqui, ó. Depois do Z. Se eu pegar esse valor aqui, 1,9, se eu unir com a segunda casa decimal, eu fico 1,90. Se eu considerar essa segunda casa decimal aqui, ó, essa segunda coluna, então eu teria 1,90 e 1. Então isso seria 1,91. Só colocar aqui no Word. Então teria o valor, né? 1,91 de Z. Isso é um Z igual a 1,91. Se eu considerar, por exemplo, agora a terceira casa decimal, ó, 1,9, aí eu vou para cá, né? Então eu jogo agora lá para cima, na coluna. Então é 1,92. Então eu tenho aqui nesse ponto Z igual a 1,92. Então vamos para lá. Aí de novo, volto para cá para a tabela. Se eu considerar bem aqui, ó, 1,90, vou para cá para a quarta coluna, projeto para cima nessa direção. E aí eu vou ter o valor Z igual a 1,93. Então esses valores da distribuição normal padrão, eles são considerados geralmente em duas decimais. E aí eu volto para cá e vou nessa sequência, ó. 1,90. Vou para cá, para quinta decimal. Então tá aqui acumulado 0,4738. E aí eu subo aqui 4. Isso é o valor Z igual a 1,94. Z igual a 1,94. E aí depois eu vou para o outro Z. Aí olho de novo para a tabela.
Eu tô pegando esse, eu tô usando o valor de Z1,96, onde eu quero chegar, porque é um valor padrão que até nós trabalhamos na aula, quando a gente estava fazendo a amostragem, né? Então, por isso que já são valores padronizados que você vai sempre usar na pesquisa. Então, vamos lá. 1,90, agora eu vou para cá, para essa outra coluna. Para a sexta coluna. Subo. 1,9, aí quando eu chego bem aqui, 1,95. Então esse é o valor de Z, 1,95. E agora eu vou chegar onde eu quero. Naquele valor que nós vimos lá naquela aula lá de cálculo de amostra. Então 1,90 aqui e 6. Então nesse valor 1,96, olha, bem aqui, quando eu subo, aqui dentro da casela é probabilidade. Então é a área do gráfico. É a área do gráfico. Então eu subo agora nessa direção da coluna. 1,9, né? 1,9 e vou para cá pro 0,47. E quando eu subo, eu sei qual é a segunda casa decimal, 96. Então tá aqui, ó. Então quando Z é igual a 1,96, então eu tenho aí, né? Acumulado até esse ponto. Acumulado. 0,475, que é esse valor que está aqui em probabilidade, ó. 0,475. 1,96 está aqui, ó. 0,475, né? Zero é a mesma coisa aqui. Então pronto. Então esse valor de zeguinha que nós queríamos achar, na verdade, então eu posso dizer aqui assim, ó, esse valor zeguinha bem aqui, para um nível de significância de 5%, esse valor de zeguinha é igual a 1,96. 1,96. Esse é o valor do valor Z, da distribuição normal padrão. E o que ele acumulou? 0,475. Porque eu sei que o seu nível de significância é de 2,5 à direita e à esquerda, então eu tenho que acumular até esse ponto 1,96. E da mesma forma para cá. Esse valor aqui do Z, zeguinha à esquerda. Agora eu te digo, ele é o quê? Positivo ou negativo para cá? Ele é negativo. Isso, muito bem. E aí fica aqui, ó, 1,96. Então é esse ponto bem aqui que nós temos. Então você faz por simetria, você não precisa procurar lá no lado esquerdo, mas se você quisesse, você acharia, né? Olhando para o lado esquerdo na tabela, mas não precisa, você sai por simetria. Se você achou no lado direito do 1,96, então esse Z que acumula também 0,025, né? Por diferença, ele também é 1,96, só que um valor negativo. Então é esse Z limite, né? Para um nível de significância 0,025. Então, ou seja, se o valor de Z calculado ele cai dentro dessa área de aceitação, então a área de aceitação vai de Z' até Z 1,96. E quanto foi o Z que a gente calculou? 54,72. Então ele caiu lá dentro da área de aceitação ou dentro da área de rejeição? 1, o quê? Olha, nós calculamos lá para verificar se essa diferença é significativa, né? Salário de homens e salário de mulheres. Então a gente quer verificar se essa diferença de 1.130 para 632 ela é estatisticamente significativa ou não. E a gente calculou o Z e um Z de 54,72. Agora a pergunta é, esse Z ele está aqui dentro do intervalo de menos 1,96 a 1,96 ou ele está fora, dentro dessa área de aceitação? O que você diz aí?
ele tá totalmente fora, né? Olha, Z igual a 54,72. Ele ultrapassa 4, né? Ele tá muito longe. Ele seria algo totalmente, né? Uma diferença aí muito significativa. Ó. Então esse Z teria 54 é como se ele estivesse mais ou menos por aqui. Ó. Lembrando que a distribuição normal, embora ela concentre quase 100% dentro do intervalo de menos 4 a 4, mas ela é um valor, né? Aí é limite. Então Z calculado foi de Z calculado. Ele foi aqui, ó, 54,72. É como se a gente fosse imaginar graficamente isso. Então ele está muito distante. Então esse Z calculado é a diferença média padronizada. Na normal com média 0 e variância 1. Então, ou seja, com esse resultado, o que eu posso afirmar? Essa diferença ela é significativa ou não a 5%? O que vocês dizem aí? Ela é diferença significativa, né? Então essa diferença padronizada aí, ela é um valor que caiu aqui, ó, 54,72. Então nota ó, que nós viemos daqui, ó, esse Z calculado pegou as médias salariais de homens e as médias salariais de mulheres, considerou a variância, considerou o tamanho de amostra de cada população, e aí esse Z calculado deu 54,72. Ele é muito grande, ele é um valor muito grande. Então o que é? Opa. E se o Z aí tivesse dado 3, não ia ser significativo, né? Continuaria sendo uma diferença significativa. Porque se o Z igual a 3, ele vai estar por aqui, olha. Ele vai estar mais ou menos situado aqui, ó, dentro da área de rejeição. 1,96, né? Bem aqui é Z igual a 4. Se o Z tivesse dado quanto? 3. Então ele estaria mais ou menos por aqui. Um Z igual a 3. Um Z igual a 3. Então ainda assim, essa diferença ela seria ainda significativa. Ou seja, quando você pega a diferença, quando você está fazendo esse cálculo aqui, você está pegando a diferença salarial entre homens e mulheres e está levando para dentro de um valor padrão, que é a normal padrão, que deu 54,72. Então, quanto é a diferença, por exemplo, de 1130 para 632? Vamos calcular aqui. 1130 igual 1130 menos 632. É uma diferença de 498. Né? Então, esse 498, esse valor de diferença salarial, ele corresponde a esse Z calculado aqui, ó. É esse Z calculado que chegou a esse distanciamento, né? Lá dentro do nível de significância, de 5%. Então, esse Z ele é absurdo, ele é absurdamente grande. Então, ou seja, essa diferença ela é significativa de uma média salarial de homens de 1.130 para 632 das mulheres. Então, ainda se fosse uma diferença que me levasse a um Z padrão, né? A uma normal padrão, onde o Z igual a 3, ainda assim estaria dentro da área de rejeição. Então eu só aceitaria. Eu só não rejeitaria H0, né? Então, assim, na verdade, eu só não rejeitaria H0 se o quê? Se esse Z ele fosse menor que 1,96. Deu para entender?
Então, se eu tivesse uma diferença que me levasse a um Z que estivesse entre 0 e 1,96, aí sim, né, eu estaria dentro de um limite cuja diferença não é distante o suficiente da média igual a zero, a diferença igual a zero. Ou seja, lembra lá, né, que nós calculamos aqui, ó. Então, esse Z calculado, que representa a diferença média de 498, ele está muito distante dentro do intervalo permitido, né, que é o nível de significância. Esse Z a gente encontrou na tabela lá, não foi? O Z padrão, 1,96, ele está na tabela. Então, mas ele esse valor na tabela para o nível de significância de 5%. Como esse nível de significância de 5% tem que ser 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, então nós fomos ver um valor lá Z que acumula 0,475. É 1,96. E como esse calculado aqui, o Z calculado, que corresponde à diferença de 498, é muito grande, absurdamente grande. Então isso mostra graficamente que essa diferença está muito afastado de uma diferença igual a zero. Então, se eu aceitasse a hipótese H0 de que essa diferença salarial ela não é significativa, então esse Z calculado deveria ser menor que 1,96. Aí estaria dentro de um intervalo onde eu digo, olha, não é uma diferença significativa. Então eu aceitaria H0, de que essas médias populacionais e salários, elas são iguais. Deu para entender? Deu, professor. Então a gente tem essas tomadas de decisão aqui sempre, tá? Então a gente vai aqui, olha. Até anotei na aula passada. Se nós tivermos aqui, né? Um menos se tiver menos Z tabelado, né? Menos Z tabelado é menor que esse Z calculado, né? E esse Z calculado, ele é menor que o Z tabelado à direita. Então a nossa decisão aí, desse Z calculado, então é aceitar H0 ao nível de significância pré-estabelecido. Ok? Agora, se esse Z calculado ele é menor que o menos Z tabelado ou Z calculado maior que o Z tabelado, então a decisão é rejeitar H0 ao nível de significância pré-estabelecido. Ok? Então são essas decisões que nós tomamos num teste bicaudal. Então vamos lá. Então esse Z calculado ele caiu nessa situação aqui segundo, ó. Esse Z calculado, se ele for menor que o Z negativo, né, tabelado, ou seja, estaria aqui, ó, fora. Então essa diferença média, ela se distanciaria de uma forma negativa, muito de uma diferença média que seria zero. Assim como também se esse Z calculado for maior que esse Z tabelado à direita. Ou seja, se ele ficar muito à direita, então essa diferença está se afastando de uma diferença zero. Então, como ela se afastou muito, Z igual a 54,72, então essa diferença é absurdamente, né, considerável. Em média salarial de homem, 1.130 contra uma média salarial de 632 de mulheres. Ok, pessoal?
Então, essa tomada de decisão que nós temos aí, ó, são duas. Então, aqui essa de baixo é a situação da rejeição, que cai na ponta aqui da cauda, né? Tanto a direita quanto a esquerda. E aqui em cima a decisão é quando cai dentro desse intervalo de menos 1,96 a 1,96. Ok, pessoal? Deu para entender? Ok, qualquer dúvida, tá, pessoal? Só perguntar que a gente repete. Já estamos só com 8 minutos. Então, pronto. Então, esse caso aqui que nós vimos, ele é o caso onde nós temos... Vamos procurar aqui. Então é o primeiro caso, né? Quando são amostras aleatórias independentes de duas populações com distribuições normais e variâncias conhecidas, ok? Então vamos agora à próxima situação. Deixa eu só explicar essa situação aqui. Lembra da situação passada lá, onde nós vimos aquela diferença média? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui gravado no... Só para entender essa questão da tabela aí, para ficar bem claro para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Nós vimos ontem, deixa eu salvar esse exemplo. Exemplo 11. Vocês lembram de ontem da nossa decisão de rejeitar ou aceitar a hipótese de que a diferença era ou não significativa para dois fabricantes de pneus? Um que tinha uma duração de 24 mil milhas e a outra que tinha duração de 26 mil milhas? Sim. Então vamos lá. Então lá, qual era a situação? Fazer aqui o gráfico de novo. Só para a gente entender como é que se tira esse valor da tabela. Então nós tínhamos lá essa situação hipotética, né? Vamos lá fazer esse mais ou menos gráfico. Para cá. Vamos lá. E aí a gente quer sempre partir da média. Então, a nossa hipótese H0 é de que essas médias eram iguais. Deixa eu escrever aqui. Tá aqui o exemplo que nós fizemos ontem da média dos fabricantes de pneus. Tá aqui, ó, 26, né? Então essa diferença de 26 mil, né, menos 24 mil é uma diferença de 2 mil milhas. Isso transformando essa diferença de 2 mil milhas para Z padrão corresponde a 3,38. O valor de Z. Só que lá no comando da questão, o que ele fala, né? Vamos supor aqui que agora nós temos 4% de significância. Vamos supor agora 4%, só para a gente pensar nesse valor lá da tabela. 4%. Então se eu considerar 4%, só ver quantos minutos de aula tem. Tá. Acho que não vai dar tempo. Não, mas agora só adiantar um pedacinho aqui. Então, se eu considerar 4% de nível de significância, então quanto é que eu vou ter em cada pedacinho das caudas lá no ponto final? Quanto? 0,02. Muito bem, 0,02. Então aqui eu tenho 0,02 em probabilidade. Opa.
0,02, que é igual a 2%, né? E da mesma forma para cá, para o outro lado. Nós temos 0,02, que é igual a 2%. Ok. Então, quanto é que eu tenho aqui nessa parte branca aqui, ó, nessa parte que eu vou preencher agora? Quantos por cento eu tenho bem aqui agora? Só nessa parte de amarelo. 48. Muito bem. Que corresponde em quanto em probabilidade? 0,48. 0, da cor aqui. 0,48, né? Muito bem. E também da mesma forma para o outro lado, 0,48. Pronto, muito bem. Legal. Agora vamos ver lá no próximo link como é que a gente acha esse valor de Z na tabela. Ok? Vamos fechar aqui essa aula e nós vamos para o próximo link verificar como é que acha esse valor de Z para um nível de significância de 4%. Ok, pessoal? Ok, eu vou entrar.